Conselho de Segurança. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. Assinalaram-se na última semana os 2 anos da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Nessa cerimónia, da qual acabamos de ouvir um pequeno excerto, nas escadarias do Capitólio, Biden fez um discurso voltado para a união do povo americano, para o baixar da temperatura entre fações rivais e apelando a todos que lutassem pelo bem comum da nação americana. Desde esse momento, aquele que foi o homem mais velho a tomar posse como presidente dos Estados Unidos lidou com a pandemia, inflação galopante, a retirada do Afeganistão, a continuada ascensão da China e o eclodir da guerra na Ucrânia, que o fez reavivar a velha aliança da NATO. No meio disto tudo, que balanço podemos fazer destes 2 anos de mandato e o que se pode esperar para o tempo que resta de Biden na Casa Branca? É isso que vamos discutir nesta edição do Conselho de Segurança, o podcast da Política Internacional da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador desse podcast. Pegando aqui neste discurso inaugural, quer dizer, passaram 2 anos e esta enorme clivagem que já existia e continua a existir na sociedade americana parece também que se agravou. Portanto, podemos dizer que nesta parte do discurso unificador que Biden não foi bem sucedido? Isso claramente não foi, porque todos os inquéritos de opinião apontam nesse sentido. Eu diria até que se agravou a situação em resultado daquilo que julgo ser a politização do Departamento de Justiça, do Ministério da Justiça, da investigação também, sobretudo através do FBI. Portanto, acho que nesse sentido os Estados Unidos, contrariamente a esta promessa, que não foi só uma promessa, aliás, no dia em que tomam posse, declaram um dia de unidade nacional. Não creio que Biden tenha sido particularmente feliz no que diz respeito... Mas isso foi Biden ou foi o Departamento de Justiça? Podemos distinguir entre um e outro? Não, podemos e devemos, porque formalmente o Attorney General, que equivale mais ou menos a Ministro da Justiça, Procurador-Geral, deve ser independente. Na realidade, este Attorney General não o tem sido e é muito criticado por isso. Mas, quer dizer, este é um dos problemas desta administração. Eu creio que há vários e é evidente que ninguém faz tudo mal, mas Biden tem feito muita coisa mal. E se calhar daqui a uns minutos podemos ir a alguns desses assuntos. Sim, mas relativamente a esta parte da tentativa de unificação da nação, tu, João, concordas com a visão do Vasco de que não contribuiu de facto para essa unificação? Ou achas que é possível fazer esta separação entre o que fez Biden e o que fez o Departamento da Justiça? Não é possível separar as duas coisas, mas a sacar as culpas todas a Biden também não faz sentido em meu entender. A divisão que existe nos Estados Unidos... Há sempre dois lados, portanto as responsabilidades são sempre repartidas por todos. É como num divórcio. Um poderá ter mais culpa... Um poderá ter mais culpa do que o outro, mas é como num divórcio, é um falhanço dos dois. E que é um falhanço do próprio sistema político e do próprio sistema partidário norte-americano, que não vai ser resolúvel nos próximos anos, independentemente de quem vier a suceder a Biden. Biden tinha uma herança muito difícil, vinha de daquilo que foi a presidência de Trump, uma das mais divisíveis de sempre, que é apenas um sintoma daquilo que existe na própria sociedade norte-americana. O seu discurso, disso concordo em absoluto com o Vasco, é um discurso retórico, de abertura de mandato presidencial, e o que aconteceu foi que
há um problema para a administração Biden, é a sua oposição. A oposição republicana revela-se profundamente desordenada, é uma oposição com a qual é dificílimo consertar, seja o que for, porque o próprio Partido Republicano em si está profundamente dividido. Isso já acontecia no início do mandato, mas agravou-se, como demonstrou o resultado das últimas eleições mas, para no o ponto Congresso. em que as coisas estão, e esta pergunta é para os dois, era possível alguém ter feito melhor? Ou seja, é possível alguém possível surgir, fazer melhor. alguém que tivesse, é possível sarar, digamos assim, as diferenças que existem entre os dois lados? Não creio que no momento isso seja possível, antes pelo contrário, acho que vai haver um acentuar ainda mais, se possível, desta clivagem, sobretudo porque entramos numa fase, como é habitual na política norte-americana, de preparação para as próximas eleições do Congresso e, sobretudo, para as presidenciais dentro de 2 anos, e, portanto, tudo agora, sobretudo num Congresso onde, ao contrário do que era expectável, o Partido Republicano falhou a conquista de uma larga maioria na Câmara de Representantes, isso vai indicar que os próximos tempos serão ainda mais divisivos. Concordas, Vasco? Concordo com o prognóstico que os próximos 2 anos não vão ser melhores. No entanto, o que eu queria salientar, o que eu estava a dizer há pouco, é uma coisa muito simples. É Biden definiu esta tarefa, queria unir o país, ou pelo menos despolarizá-lo um pouco, ou desunir, ultrapassar algumas das clivagens, e não o fez. Quer dizer, o João tem razão parcial, quer dizer, é evidente que os republicanos não ajudaram, que os republicanos também estão muito radicalizados, mas a verdade é que se recuarmos 3 ou 4 meses e recordarmos a retórica da campanha para as intercalares, tivemos o Joe Biden a dizer que os adversários eram os fascistas, estavam para além da democracia, que as eleições eram umas eleições sobre a natureza da democracia. Quer dizer, nada disto ajudou. Também me parece que há muita gente no Partido Democrata que ainda é mais radical do que Biden. Mas eu creio que o João disse uma coisa interessante, disse que, a propósito do Attorney General, que toda a gente é responsável, talvez, mas quer dizer, a verdade é que o Attorney General está politicamente dependente de Biden. E em última análise, como dizia o Harry Truman, não é? The buck stops here. Acaba aqui as responsabilidades são fundamentalmente de Biden por aquilo que não soube ou não quis fazer. O que é que podia ter sido feito diferente? Estás-me a perguntar a mim? Estou. Olha, a retórica podia ter sido muito diferente. Não era necessário politizar a justiça, como ela tem vindo a ser politizada, e a investigação, a atirar o FBI contra os pais que contestam currículos na escola, uma série de coisas, a tentativa de criar um Misinformation Board para, na prática, censurar opositores, tudo isto. Eu sei que há outra leitura sobre isto, mas esta leitura parece-me não estar muito longe da verdade, ou pelo menos o facto de que algumas das ações se prestam a esta interpretação é muito significativo. Tu entendes também, João, que houve esta politização da justiça ou não? Eu estou do outro lado, da outra leitura. A leitura de que muitas das ações que são definidas pelo Ministério da Justiça, pelo Procurador e pelo FBI, no caso do FBI temos de nos lembrar que os mandatos dos diretores do FBI são prolongados. Por exemplo, este diretor do FBI, o atual diretor, Christopher Wray, está a cumprir um mandato para o qual foi digitado durante a administração Trump. É diferente daquilo que é o caso do Procurador, do Ministro da Justiça. O Presidente pode despedir o Sim, evidentemente, claro que pode despedir. O único que nunca se conseguia despedir era o eterno e o antigo primeiro diretor do FBI, o Hoover, mas isso foi um caso especial. Claro que pode, mas destituir o diretor do FBI é algo extremamente sensível, complexo e que obriga a grandes negociações e
obviamente que levantaria essas acusações. O problema que é que nós temos um presidente que começou o mandato depois do motim contra a sua própria nomeação, quando tinha uma parte significativa da oposição do Partido Republicano a contestar a legalidade do próprio processo de eleição do presidente. Isto, obviamente, entornou logo o caldo. Depois, temos de ver que aquilo que foram os grandes pacotes de iniciativa política de Biden, ele teve um primeiro ano de mandato muito mau, que deixou bastante a desejar e que nós, do ponto de vista internacional, lembramos-nos daquilo que foi a retirada pessimamente organizada, pessimamente conduzida, anunciada e negociada com rivais e com os talibã do Afeganistão. Isso é o que nós temos mais para a memória. Mas houve outros problemas muito graves logo no primeiro ano de mandato de Biden. A gestão da pandemia foi excepcionalmente difícil nos Estados Unidos e o número de mortos foi muito grande. Tal como agora está a ser outra vez com uma nova vaga na recorrente epidemia norte-americana de consumo de opiáceos. A inflação foi alta para o padrão norte-americano e estamos a falar sobretudo da inflação subjacente, ou seja, daquela inflação que afasta no seu cálculo, na sua determinação, aquilo que são os produtos mais volúveis, a alimentação e os combustíveis. Ela foi alta no primeiro ano do mandato de Biden, isso causou-lhe também uma baixa taxa de aprovação e a situação melhorou bastante e ele conseguiu, foi passar grandes pacotes. Ainda está a 6,5, mas há uma série de previsões que indicam que a tendência é uma tendência que não é apenas dos Estados Unidos, é mais genérica. Na Europa está também a verificar-se isso, é para uma baixa dessa taxa de inflação, o que será bom não só para a economia norte-americana e para a economia mundial, mas até do ponto de vista político para Biden, que nós já poderemos analisar as suas perspectivas. O João enumerou aqui uma série de coisas mais do mandato, do primeiro ano do mandato de Biden. Mas desculpa, só uma coisa, só uma coisa, até para passar a bola ao Vasco, os grandes pacotes que foram aprovados nos primeiros das 2 infraestruturas, anos, das obras das infraestruturas, e não só, também aqueles que têm a ver com os semicondutores, enfim, há uma série de grandes pacotes legislativos que foram aprovados pela administração Biden. O que o João diz sobre o Covid é verdade, foi uma gestão muito difícil. Agora, vamos lá ver, os gastos, os orçamentos que foram traçados nos últimos 2 anos têm um lado, mesmo concedendo o que o João está a fazer, que foi globalmente positivo, e não concedo, mas já lá vou. Mas mesmo concedendo isso, quer dizer, a dívida foi de 27,6 trilhões para 31,5, sensivelmente agora. Quer dizer, isto é uma brutalidade absoluta. O país está endividado de uma forma muito séria. Outras coisas boas, quer dizer, não sei, quer dizer, é difícil. Eu imagino que os ex-estudantes universitários que tinham em perspectiva o perdoar dos seus empréstimos achem que isso é uma coisa boa. Eu não me parece que o seja. Portanto, talvez também seja este o problema, quer dizer, é difícil dizer de uma forma inequívoca que houve coisas boas, porque as coisas boas, eu acho, quer dizer, no que diz respeito, ficam diluídas nas outras. Tem um lado oposto. E muitas vezes muito controverso. Por exemplo, a questão do Covid tem o Tony Fauci, não é? Quer dizer, que contribuiu para agravar muitas destas tensões no país. Eu gostaria, no entanto, também de referir muito rapidamente, quer dizer, o problema da fronteira. O problema na fronteira não está resolvido de forma alguma. É um fracasso, notoriamente. Notoriamente, quer dizer, dele ou dele, dos que vieram Kamala, e dos que virão a seguir. Ele atribuiu esse dossiê à Kamala Harris, que nada fez, mas é claramente um problema. E a questão energética, quer dizer, no primeiro dia que toma posse, ele suspende o Keystone, o
oleoduto, um pipeline. Queres explicar um bocadinho o que é que estava previsto, assim, de uma forma curta? Muito curta é o seguinte: ele no primeiro dia, para dar resposta aos ambientalistas e àqueles setores mais verdes, digamos assim, da coligação que o apoia, dos seus apoiantes, tomou um conjunto de medidas que impediram que houvesse nova exploração e nova exploração de fontes energéticas. Isto criou um problema sério, por isso é que a gasolina ainda hoje está a $3 e qualquer coisa, quando ele entrou estava a $2,5, uma coisa assim do género. Mas mais importante do que isso, por isso é que o Biden depois se vê, sobretudo no último ano, se vê obrigado a ir mendigar aumento de produção tanto à Venezuela como à Arábia Saudita. Portanto, uma coisa, os Estados Unidos tinham independência energética e Biden comprometeu isso. Eu não acho que se tenha comprometido, e acho que era um compromisso eleitoral que cumpriu, não só dos trabalhos de ligação desse oleoduto, tinha a ver com a importação para a transferência de petróleo do Canadá para os Estados Unidos, era não só um compromisso eleitoral, como bate certo com aquilo que foi depois a aprovação e é um dos grandes pacotes legislativos desta administração. Isso foi conseguido já só este ano, o pacote na área ambiental. Mas há outro que está a criar sérios problemas com os aliados, designadamente com a União Europeia, que são os incentivos, o pacote de incentivos, também com dois grandes blocos legislativos aprovados recentemente no Congresso, não só que tem um nome até de combate à inflação, mas que é um programa, ao fim e ao cabo, de reindustrialização dos Estados Unidos, e aquele que tem a ver com as perspectivas de concorrência, sobretudo de bloquear o acesso à alta tecnologia por parte da China em relação aos semicondutores. Isto está a criar um problema. É uma política que eu penso que os republicanos seguirão também, caso venha a suceder uma administração republicana no futuro, porque tem a ver com grandes tendências de fundo, não só da economia americana, mas sobretudo da geopolítica mundial, que tem a ver precisamente com o facto de haver uma competição estratégica, não só por acesso a matérias-primas, mas sobretudo à alta tecnologia, e isto cria um sentimento de protecionismo e de formação de bloco nos Estados Unidos. É um bloco continental na prática, porque os Estados Unidos têm uma economia da dimensão que têm, mas que é visto, por exemplo, pelos parceiros europeus, parceiros políticos aliados pela União Europeia, como uma tentativa de protecionismo, uma política de protecionismo industrial e de desenvolvimento de altas tecnologias, que entra em confronto com os interesses europeus. No entanto, as duas partes se alinham nisso, no sentido que é uma competição em que se está em aberto com a República Popular da China, e é por isso que eu digo que este tipo de políticas que levantam problemas, provavelmente, não na totalidade, mas pelo menos em parte, mesmo com outro tipo de administração. Não sei se o Vasco concorda, mas presumo que é uma perspectiva relativamente aceitável. Agora concordo em absoluto, quer dizer, aliás, acho que acabaste, João, de salientar aquilo que é mais importante nos últimos 2 anos. E começa agora a tornar-se bastante evidente, sobretudo depois da ida de Macron a Washington, que a Europa e os Estados Unidos são 2 comboios a acelerar um contra o outro em termos comerciais. O que esta administração acaba de fazer, e isto está muito explícito na Estratégia de Segurança Nacional lançada em outubro do ano passado, o que esta administração acaba de fazer é pôr fim à doutrina do comércio livre que pautou a atuação externa dos Estados Unidos desde 1945. É isso. Quando o João fala numa política industrial, o que é verdade, estamos a falar do quê? Estamos a falar de um crescente protecionismo, estamos a falar de um crescente nacionalismo económico, estamos a falar também de medidas que visem restringir o investimento através de avaliações politicamente motivadas, estamos a falar crescentemente de impedimentos de estándares técnicos para as importações.
E estamos a falar de uma coisa também absolutamente crítica, que é esta: a administração não tem ligado nada à Organização Mundial do Comércio, que, como se sabe, está numa crise profunda. E, portanto, para todos os efeitos, quando juntarmos tudo isto, é o fim do comércio livre. Essa crise vinha de trás, não é? Sim, não, mas isto tudo vem de trás. Tu tens razão, isso também. Isto é a política de Trump. E tem a ver com aquilo que ficou muito patente durante a pandemia, que foi a lógica das redes logísticas muito extensas, que tinha os seus limites, e da hiperdependência em relação a certos mercados, não só para fornecimento de determinado tipo de matérias-primas, mas de componentes essenciais para a própria atividade industrial corrente. E essa grande fábrica, esse grande fornecedor era necessariamente a China. Isso foi sentido pelos Estados Unidos, é sentido pela União Europeia, e eu não direi tanto que seja dois comboios em rota de colisão, mas tem divergências muito, muito acentuadas nesta matéria, sendo que os europeus estão a seguir rigorosamente o mesmo tipo de política, tal como os chineses estão a tentar constituir o seu próprio bloco. Mas agora, no meio disto, eu gostava de levantar uma questão. Estamos a falar do que será o futuro dos 2 anos que restam a Biden. Ninguém sabe, porque o fator é a guerra. É um fator totalmente também introduzir, que isso faz sentido aos 80 anos uma pessoa ir apostar num segundo mandato. Isso penso que são 2 questões que são mesmo altamente relevantes. As notícias indicam que Biden estará à espera do discurso do Estado da União para depois anunciar a sua recandidatura, mas num período em que temos uma guerra na Europa, faz sentido falar, como muitas vezes ouvimos, de que os Estados Unidos estão a ganhar com a guerra na Europa? Estão a ganhar o quê? Estão a ganhar em termos económicos, ou seja, de criação de dependência da Europa em relação aos Estados Unidos em termos energéticos, estão a fornecer material militar à Ucrânia, no fundo um escoamento desse seu material militar. Faz sentido falarmos nesses termos? Pois não sei, acho que é muito prematuro falar nesses termos. Ainda não sabemos quanto tempo é que a guerra vai durar. Os americanos já comprometeram quase 100 mil milhões, não foi? Não sabemos se isto vai continuar muito tempo, se não vai continuar, se vai escalar, se não vai escalar. Quer dizer, acho que é muito prematuro fazer qualquer coisa, qualquer avaliação nesse sentido. Agora, é certo que os Estados Unidos têm apoiado de uma forma muito clara a Ucrânia. É menos certo que tenham também tentado pôr o fim a esta guerra. Quer dizer, o que eu acho que os americanos deviam estar a tentar fazer é falar com a Rússia para ver se resolve a situação, e não era, como me parece que é o caso neste momento, se estar a apostar numa vitória final, whatever that means. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que é que isso quer dizer, mas aparentemente é essa a estratégia. E isto que o João estava a dizer, em relação a termos um presidente com 81 anos? Ele tem 80 anos, presentemente, não é? Ele terá 82 quando ele faz anos em novembro, não é? Não é só ter 80 anos, pois não ter problemas cognitivos. Há um aspecto importante, que é a última campanha eleitoral foi durante a pandemia, o que reduziu drasticamente as deslocações. As gafes e as deslocações, as gafes em que ele os comícios, a campanha na rua, em contacto direto com os eleitores. Daqui a 2 anos isso não será possível, não é? Será uma campanha dita normal, com todo aquele desgaste que uma campanha implica. Desculpem, mas é muito mais do que isso. É uma questão de ser estadista e uma pessoa saber pôr um limite às coisas. Um estadista tem, por definição, de saber preparar a sua sucessão. Não é usar o esquema do Partido Revolucionário Institucional do México, ou o dedazo, apontar a dedo, este é o meu sucessor. Não é isso, é criar condições para ser devidamente discutida e ponderada a sua sucessão. E, no caso de Biden, uma pessoa que tem 80 anos tem de pensar na sucessão, se quer deixar um legado, e é alguém capaz de gerir, prolongar, ampliar, rever isso. Portanto, isto é o primeiro erro de uma pessoa se recandidatar quando atinge uma determinada idade. E nesse sentido, a nomeação de Kamala Harris para vice-presidente foi um fracasso?
é um fracasso total. Ela até agora, nos 2 anos como vice-presidente, demonstrou não estar rigorosamente à altura do cargo. Começou por ter um dos mais espinhosos que quer eu, quer o Vasco, já referimos, dossiês, que é o dossiê da fronteira, da imigração, mas, sobretudo, ela não conseguiu nem impor-se na imagem internacional dos Estados Unidos e não apresentou nada de iniciativa própria até ao momento. Mas, mais do que isso, nós não estamos a discutir que quando há um ticket, quando há o presidente e o vice-presidente, Kamala Harris foi escolhida por determinar as questões conjunturais de geografia eleitoral para ganhar votos em determinado sítio, não os perder no outro, cativar certo tipo de eleitorado. Quando eu estou a falar de um sucessor, não é o vice-presidente como sucessor, é um sucessor político em termos ideológicos. Isso, Biden, acho que falha este teste estadista, porque chega aos 80 anos, quer ele, quer o seu partido, que o mais grave não é só ele, é ser o seu partido, não tem uma perspectiva de um sucessor à vista. Mas o essencial é talvez a guerra mesmo. Concordas? Globalmente. Quer dizer, eu não vejo problema nenhum em alguém ser presidente aos 80 anos, se estiverem em condições físicas e psicológicas, mentais, para desempenhar o cargo, que claramente não é o caso. Portanto, o Joe Biden tem manifestamente problemas cognitivos. Isso vê-se quando ele discursa, e sobretudo quando discursa até o seu teleprompter. Mas eu também compreendo que o Partido Democrata nesta fase tenha pouco por onde escolher. Quer dizer, neste momento fala-se muito na Michelle Obama, que tem star quality, é verdade, mas ninguém lhe conhece uma ideia política ou um cargo, nunca exerceu cargo nenhum político. O outro que se fala muito é o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que é um doido. Se eu bem me recordo, uma vez referiste aqui a possibilidade de Hillary Clinton. Sim. Que eu acho que, olhando para aquele deserto que é o Partido Democrata, mesmo com a bagagem toda de Hillary Clinton, é mais experiente, a melhor e pelo menos tem algumas ideias sobre o país. Desculpa, o partido não é propriamente um deserto, tem fações, podemos mesmo chamar-lhe fações, que são de tal maneira dispersas e opostas umas às outras que não é possível, de facto, organizar redes de consenso, creio eu, não é? Pois, mas também não é preciso, quer dizer, as primárias servem para escolher alguém. Agora, eu não estou muito surpreendido com a Kamala Harris, porque quando se escolhe alguém, não pelas suas qualidades políticas, mas porque faz parte de um grupo, de uma etnia, de uma cor, de um género, quer dizer, o cal está entornado. Portanto, e ela foi escolhida por ser uma mulher de cor, e portanto não... Porque ela quando concorreu nas primárias foi absolutamente desastrosa e todos nós ainda nos recordamos do célebre debate onde ela acusa Biden de ser um racista, não é? E Biden teve outro problema que não deixa o seu dedo, não deixa a sua marca no Supremo Tribunal, cuja orientação conservadora se fez sentir em força nos 2 primeiros anos do seu mandato. Ele apenas fez a substituição de um juiz liberal por uma juíza liberal. Faz história no sentido em que é a primeira negra a ser nomeada para o Supremo Tribunal, mas, enfim, por causa da composição, da idade dos juízes, Biden não teve aquilo... mas tem nomeado muitos juízes federais. Tem nomeado juízes federais, mas enquanto Trump, no seu mandato, nomeou 3 juízes para o Supremo Tribunal, dando agora uma sólida maioria conservadora, Biden, isso é algo que não fica deste seu primeiro mandato, a não ser que haja algum acidente. Já tentaram matar um deles, não é? Bom, não extremos, não entremos por esse lado, mas esta questão também do confronto com o Supremo Tribunal cada vez de linha mais conservadora, e isso viu-se no caso das discussões sobre o aborto, que, por exemplo, acabaram por ser um óbice grave para o Partido Republicano nas eleições intercalares. Acabaram essa mobilização a favor dos direitos de aborto em muitos estados, contribuiu para o mau resultado até do Partido Republicano. Mas a guerra, eu penso que volta sempre tudo à questão da guerra. É praticamente impossível fazer uma previsão
mesmo genérica, daquilo que vão ser os próximos 2 anos de Biden, porque tudo depende da guerra. E dizer que os Estados Unidos estão a ganhar com a guerra, concordo com o Vasco, é completo, não faz sentido, é absurdo. A guerra veio lembrar duas coisas. Há no sentido em que as indústrias de armamento estão a ganhar com a guerra. É natural, se elas produzem armamento e têm contratos, naturalmente que há um grande boom por parte dessas indústrias de armamento. Dizer que há guerra por causa das indústrias de armamento é um contrassenso e um disparate. Só para terminar agora, antes de passarmos aqui à parte das sugestões, foram encontrados na casa de Joe Biden agora uma série de documentos... Pensava que não ias falar nisso. Não podia deixar de falar nisso. Uma série de documentos confidenciais. Há aqui uma diferença entre relação ao Donald Trump. Foram os próprios advogados de Joe Biden que comunicaram ter encontrado esses documentos. Desculpa que diga, isso não é diferença nenhuma. Não, porque os advogados de Trump também estavam a negociar a entrega dos documentos. Isso é a narrativa da administração. Nós somos diferentes de Trump porque estamos a entregar os documentos. Pois, mas Trump também estava a negociar quando o raid da sua casa foi feita. O que é significativo, não é? Num caso enviam o FBI para buscar os documentos, no outro caso, enfim, não se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Mas há uma outra diferença. No caso de Trump, os documentos... E estamos a falar de documentos que são secretos, classificados, mas não sabemos o conteúdo, nem dos do Trump, nem dos de Biden. No caso do Trump, alguns deu fugas de informação propiciadas pelo próprio FBI que indicaram que se tratava das classificações de segredo máximo, sobretudo em relação aos contactos com a Coreia do Norte. Mas não sabemos exatamente o que era e neste caso não sabemos de todo o que são estes documentos. Há pessoas que estão a dizer que remontam aos tempos que ele estava no Senado, que era vice-presidente. Pelo menos Trump tinha um argumento. Há também uma discussão sobre o excesso de classificação na parte dos documentos americanos. Claro, quer dizer, que é um debate importante e há um excesso de classificação lá como cá. Agora, uma coisa é certa, quer dizer, o presidente tem o poder de desclassificar e Trump argumenta que desclassificou os documentos que tinha. Biden, os documentos quando ele era vice-presidente e senador, não tem o poder de desclassificar, nem esse poder é retroativo, portanto pode ser ainda muito mais grave. De qualquer forma, mesmo que não seja pior do que Trump, eu recordo que quando aconteceu a busca à casa de Donald Trump na Flórida, o Joe Biden disse que era terrivelmente irresponsável Trump ter documentos secretos. Houve vozes do Partido Democrata que disseram que era uma traição à pátria, que devia ser julgado, preso, etc, etc. Agora, uns meses depois, e depois do Departamento de Justiça não ter tornado público esta situação antes das eleições, ou seja, deliberadamente não tornou a situação pública, verificamos o quê? Trump e Biden, ambos tinham documentos, ambos aparentemente em posse ilegal de documentos, e ambos agora estão a ser investigados por um procurador especial. Portanto, no mínimo dos mínimos, não é? É o mesmo. Qual é aquela expressão? Mesmo farinha, saco de farinha, não sei o que, já não me lembro. Farelo, em vez de farinha do mesmo saco. É isso mesmo. O simples facto de se poder fazer a equivalência é muito mau, é péssimo para Joe Biden. Mas pode-se fazer, não achas? Porque se pode fazer a equivalência, apesar de o caso de Biden ser, ou que se conhece até ao momento, totalmente distinto do caso de Trump, quer pelo número de documentos, quer pelo facto de não ter feito uma obstrução à justiça. Isso é relevante. Mas os tais 2 meses que vão entre os advogados dizerem que descobrimos por acaso uns documentos aqui no Centro de Investigações de Estudos com o nome do antigo vice-presidente e atual presidente em Washington. O facto de terem decorrido 2 meses, percebe-se porquê, obviamente, do ponto de vista político. Isso foi imediatamente antes das eleições intercalares. Portanto, é evidente tentaram adiar e depois esperar que o caso perdesse importância e fosse ignorado. Nada disso aconteceu e a simples equivalência é má para o lançamento de
uma recandidatura de Joe Biden. Mas isso é o Ministério da Justiça. Mas isto tem a ver muito tem muito a ver, de facto, com o Ministério da Justiça. É um erro de gestão, mas temos de ver que o que está aqui em causa é, apesar de ser incomparavelmente diferente do comportamento de Trump, que é um caso mesmo de obstrução à justiça, e um número elevadíssimo de documentos que ele levou para Mar-a-Lago. É interessante ver que este tipo de legislação tem a ver com algo que é muito relevante. O processo é muito complexo nos Estados Unidos e agora está a falar-se outra vez muito disso, porque, digamos, a Direção Nacional de Arquivos não tem poderes nenhuns enquanto a administração está em funções, ou seja, os poderes da Direção Nacional de Arquivos só começam a ser exercidos precisamente à meia-noite, quando o Presidente cessa funções. Portanto, é necessário que, e é isto que tem acontecido, que anteriormente, e nós estamos a falar de uma massa gigantesca de documentação, desde a documentação eletrónica, de e-mails, de WhatsApps. Mas nós temos um caso em Portugal, por exemplo. João, desculpa. Mas era só, isto é só para chegar à... Não, tu tens razão, mas eu ainda não compreendi porque é que dizes que era uma obstrução da justiça da parte de Trump. Porque ele estava a negociar a coisa. Atenção, esta negociação é uma negociação muito a posteriori, depois de lhe ter sido exigida a entrega de documentação que ele negava que tivesse em seu poder. O caso dos advogados de Biden é diferente. São eles que dizem: nós encontramos isto, e que depois desencadeou mais buscas, incluindo uma busca na residência particular do Presidente por parte dos serviços de justiça. E, portanto, isso são, na minha opinião, são casos diferentes. Mas só para concluir a questão dos arquivos. Esta lei que existe dos arquivos é uma lei bastante extensa, compreensiva, que está em vigor já há bastantes anos e que é respeitada pelas sucessivas administrações. Ela entrou em vigor em 1978 e tem uma razão de ser muito específica e que nós aqui em Portugal temos necessidade de compreender bem. Ela surgiu, foi aprovada com apoio quer de republicanos, quer de democratas, por causa do escândalo Watergate e por causa de o presidente Richard Nixon ter apagado deliberadamente gravações que tinha dos seus encontros políticos na Casa Branca para evitar o processo judicial que estava a decorrer contra ele e que levaria eventualmente à sua destituição. Ou seja, nós estamos a falar de um país que criou legislação, como muitos outros países a têm, no sentido de proteger aquilo que não é propriedade do Presidente, é propriedade do Estado, é propriedade do país, é importante para documentar, e os Estados Unidos tinham más experiências, porque na administração anterior, na administração de Johnson, tinha havido ocultação e destruição de documentação por causa do envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Isto para nós percebermos é tão importante porque é isso que impede que possa haver políticos, como acontece aqui em Portugal, que dizem: fui agora ver ao WhatsApp e afinal tinha dado autorização, não tinha dado autorização para se pagar uma indemnização a uma determinada administradora de uma função pública. Porque não? Porque os documentos têm de estar guardados, tem de haver lisura no procedimento administrativo. É isso que está em causa nos Estados Unidos e que quer democratas, quer republicanos, quer cidadãos independentes têm todo o interesse, obviamente, em defender que isto não aconteça, que não haja documentação extraviada por um motivo fútil ou por outro motivo qualquer, e é importante para os americanos e é uma boa lição para nós, creio eu. Vamos ver até se esta questão não fará com que haja novos protagonistas em ambos os lados nas próximas eleições. Quanto às sugestões para esta semana? Eu posso ir primeiro desta vez. É um livro que versa esta questão da desglobalização, que foi escrito antes de algumas destas decisões que o João referiu sobre a economia mundial, mas de qualquer forma o livro chama-se The End of the World is Just the Beginning. O fim do mundo é apenas o início. É de alguém que eu não gosto particularmente, que é o Peter Zeihan, mas que é muito conhecido, fala sobre geopolítica. É escusado dizer porque é que não gosto particularmente dele, mas o livro é interessante e pelo menos levanta algumas pistas para a gente compreender o mundo
que aí vem, que pouco tem que ver com aquele que conhecemos, sobretudo desde os anos 80, quando iniciamos esta explosão de globalização. João? Ora, como esta sexta-feira é o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, e como é um tema tão sensível, eu gostava de recomendar 2 romances de autores portugueses, dos bons e dos que sabem lidar com a dificuldade deste acontecimento. Um é recente, é de um autor, João Pinto Coelho, e é o Pergunta é a Sara Gross. É um livro que foi editado já há uns anos pela Dom Quixote e que, partindo de uma situação contemporânea, parte na busca de uma tentativa de compreensão sobre aquilo que foram as chacinas de judeus, e não só de judeus, de ciganos, dos povos eslavos em geral, por parte dos nazis. E um outro mais antigo, de um grande escritor português e grande tradutor, que foi o Manuel de Seabra. O Manuel de Seabra faleceu em 2017, em Barcelona, onde se já tinha radicado há dezena de anos, e ele escreveu aquilo que é ignorado o romance, um dos melhores romances que existe sobre o Holocausto, com o conhecimento que ele tinha de russo e da região. Ele escreveu um romance chamado Bar Mitzvah, ou seja, a cerimónia de maioridade religiosa dos judaicos, ambientada nas planícies ucranianas, bielorrussas, ucranianas, sobre o Holocausto. É um livro que ainda se pode encontrar online, sobretudo nas compras online, e que é provavelmente o melhor romance português, se não mesmo de língua portuguesa, porque não tem equiparável no Brasil, sobre o Holocausto, é o Bar Mitzvah. E quem quiser ver aquilo que é o documentário clássico sobre o Holocausto, tem no país à venda, que é a Shoah, o nome hebraico que é dado ao Holocausto, a Shoah, de Claude Lanzmann, um documentário longuíssimo, com mais de 9 minutos, que parte de uma premissa totalmente inaceitável, ou seja, que Hitler é uma forma de mal que é impossível de explicar, mas cujo efeito de recolha de depoimento de sobreviventes, de gente envolvida no Holocausto, é imenso, e que é um documento absolutamente fascinante. Está à venda, foi editado em português pela Midas Film, e é algo que recorrentemente passa, aliás, em canais televisivos, e com toda a razão. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Para além do site da Sábado, pode ouvir-nos nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.